eu tive que chamar a polícia pra minha prima devolver o meu filho. Fica aí que tem história nova. Bom, eu e essa minha prima, nós sempre tivemos uma relação muito boa, sabe? Nós temos a mesma idade, crescemos juntas e tudo. Eu não diria que nós éramos super, hiper, melhores amigas da vida, sabe? Mas nós tínhamos sim uma relação muito boa de sentar, conversar, respeito, às vezes trocar algumas confidências e tal. Enfim, eu tinha um carinho muito grande por ela e aparentemente ela tinha um carinho muito grande por mim. Acabou que eu e ela, a gente meio que engravidou ao mesmo tempo, digamos assim. Na verdade, eram pouquíssimos meses de diferença. O dela já era o segundo filho dela com o marido. Inclusive, eles têm uma família linda, uma relação maravilhosa. O marido dela é um cara incrível e tudo. E no caso do meu, era a minha primeira gravidez com o meu marido, né? Também estávamos muito felizes, tínhamos esse sonho de ter uma família e tudo. Só que a minha gravidez foi uma gravidez extremamente conturbada, extremamente complicada. Eu não podia respirar, que eu já estava correndo o risco de perder o meu filho, sabe? Então foi uma gravidez assim que me traumatizou de um nível. Enfim, acabou que a minha prima acabou tendo o filho dela primeiro que eu, e um pouquinho tempo depois eu tive o meu. Só que quando eu tive o meu filho, eu acabei tendo uma depressão pós-parto. Com isso, eu não queria nem chegar perto do meu filho, eu não queria amamentar, eu não queria cuidar, eu não queria ver, eu não queria fazer nada. E assim, é uma coisa que acaba acontecendo com muitas mulheres, sabe? Hoje é muito julgado e tudo, algumas pessoas até entendem, ajudam. Mas enfim, naquele momento eu não entendia o que estava acontecendo até de fato eu ser diagnosticada com isso. Só que com isso, né, justamente pelo fato de eu estar com essa depressão pós-parto, eu não conseguia cuidar do meu filho. E o meu marido, coitado, ele estava perdidinho também. Ele tentava cuidar e tudo, só que ele não dava conta, porque ele não sabia se cuidava de mim, se cuidava do nosso filho e tal. Naquele momento, os meus pais e os pais dele moravam em outro estado, não tinham como vir nos ajudar e tudo. E essa minha prima, que era, no caso, morava bem pertinho da gente, era a pessoa mais próxima de família que nós tínhamos, ela se ofereceu para cuidar do meu filho até eu me recuperar. Até porque ela também estava amamentando naquela época, ela estava produzindo muito leite, porque o filho dela quase não mamava, sabe? Ele não queria muito peito. Então ela estava produzindo muito leite e ela, tipo, se disponibilizou para nos ajudar, para amamentar a criança e tudo. E nós acabamos aceitando. Meu marido, coitado, estava desesperado, porque ele não sabia muito o que fazer. Sozinho para cuidar de uma criança, uma mulher com depressão, era muito complicado, sabe? Então ele acabou aceitando. Eu não podia muito decidir, então foi ele que acabou aceitando que a minha prima cuidasse, né, enquanto eu me recuperava de tudo isso. E aí, claro, meu marido ajudava, comprava as coisas que o neném precisava e tal. E ela acabou cuidando do meu filho por alguns meses, e enquanto eu me cuidava, eu me tratava. Foi uma recuperação extremamente conturbada e difícil. Pensava, inclusive, que eu nunca ia sair disso, sabe? Porque eu tava demorando demais. Até que quando eu comecei a demonstrar sinais de melhora, sinais de que agora eu dava conta, o meu marido falou comigo e perguntou, né? Tipo, se eu queria a criança de volta, se eu podia, já se eu dava conta, porque ele queria ter o filho dele perto e tudo, enfim. Acabei que sim, que eu disse que sim, eu já tava melhor, não tava 100%, mas eu tava tipo em 70%, sabe? Eu já entendia, já sabia das minhas responsabilidades, sentia falta do meu filho, já entendia tudo que tinha acontecido. E aí eu fui e falei pra minha prima que eu queria pegar o meu filho de volta, né? Só que a minha prima, de início, ela veio com o papo de que eu tinha que melhorar 100%, que eu tinha que me recuperar e tal. E naquele momento, naquele início, a gente pensava que era de fato porque ela estava super preocupada comigo, porque ela queria realmente o meu bem e tudo. Só que de acordo com os dias iam passando, né, ela sempre vinha com esse mesmo papo de que eu ainda não dava conta, que isso, que aquilo. Até que chegou um momento em que eu já tava bem, eu tava, tipo assim, bem mesmo, sabe? E eu queria o meu filho de volta. Fora que às vezes em que eu ia até a casa dela pra ver ele, eu só podia ver ele, eu só podia segurar ele no meu braço se ela estivesse ali, se tivesse uma supervisão, sabe? E tipo, eu super entendi que ela criou um carinho e tudo, mas a criança não era dela. Ela, até então, a gente tinha confiado que ela iria nos ajudar no momento que nós estávamos precisando. E aí, quando eu, tipo, cansei de tantas desculpas e falei, não, eu quero meu filho de volta, eu fui até a casa dela com o meu marido pra pegar. E quando ela entendeu que eu tinha ido até lá pra pegar o meu filho de volta, ela começou a fazer um escândalo, dizendo que ela não ia dar, que a criança era dela, que não sei o que eu não ia dar conta, que eu ia maltratar, que eu ia fazer isso, que eu ia fazer aquilo. Tipo assim, descarregou várias palavras ruins em cima de mim. E fora que me chamou de péssima mãe, de fraca, que eu não tinha dado conta da maternidade e tal, me ofendeu de todas as formas e não queria, porque não queria entregar a criança de jeito nenhum. O meu marido foi pra cima dela pra tentar tomar a criança dos braços dela e ela não deixava, ela gritava, ela fazia escândalo. O marido dela veio, empurrou meu marido, gente, foi uma loucura. Quando a gente percebeu que de fato ela não ia entregar o meu filho, eu liguei pra polícia, né, e falei o que estava acontecendo, eles foram até lá, e nisso a menina acabou me entregando à força.
né? Até porque naquele período eu também estava fazendo acompanhamento com psicólogo, psiquiatra e tudo. E eu tinha, né, os meus documentos, laudos, tudo que comprovava que eu estava bem, que eu tinha, assim, capacidade de cuidar do meu filho. E aí foi que ela acabou me entregando. Porque se ela não tivesse me entregado, a gente ia pra justiça e ela ia ter que me entregar de uma forma boa ou não, né? De por bem ou por mal. E como eu tinha tudo ao meu favor, de que eu já estava boa o suficiente para cuidar do meu filho, ela acabou entregando. Só que assim, desde que ela me deu o meu filho, né, ela queria vir na minha casa todos os dias, ela queria ligar, mandar mensagem, perguntar, tudo, tipo assim, na cabeça dela não ia dar conta de cuidar. Só que ela começou a ser muito obsessiva, então eu tive que bloquear ela de tudo, WhatsApp, Instagram, Facebook, tudo, e proibir totalmente as visitas dela na minha casa. Só que ela tava insuportável, todos os dias ela vinha bater na porta da minha casa, até que a gente teve que chegar a um ponto de mudar, de trocar de endereço, até porque essa casa onde a gente tava era uma casa alugada. Então nós tivemos que trocar e fomos pro bairro assim, do outro lado da cidade. Não falamos pra ela onde a gente morava e tudo. Assim, essa história já tem um pouco mais de um ano que aconteceu. E até hoje a gente escuta, tipo, ela perguntar pra algumas pessoas onde é que a gente mora, se as pessoas sabem e tal. Até porque a cidade onde a gente mora é uma cidade muito grande. Mas assim, ninguém fala onde a gente tá. Todo mundo tenta nos acobertar, porque sabe que ela realmente ficou possessiva com relação a isso. E assim, eu sou grata por ela ter cuidado do meu filho no momento em que eu mais precisei, mas agora ela tem que entender que eu sou a mãe, que ele é meu e que eu dou conta, sim, de cuidar dele. Mas enfim, essa é a história de hoje. Eu vou falar sobre um assunto aqui agora que eu nunca falei tão abertamente assim sobre esse assunto com ninguém. Mas ultimamente eu tô sentindo uma necessidade de colocar tudo isso pra fora, sabe? Eu estraguei o casamento da minha prima por pura inveja. Eu e essa minha prima, nós temos a mesma idade. Na verdade, a gente tem 1 semana de diferença. E as nossas mães, elas são irmãs. Só que a minha tia, ela sempre foi muito diferente. A minha tia, ela sempre foi daquelas mães que ela ouve a filha, ela respeita as vontades, né, as escolhas da filha. E a minha mãe, ela sempre me tratou como se eu não tivesse sentimentos. Tanto que a minha mãe, ela mandou em mim, nas minhas vontades, nas minhas decisões, a vida inteira. E por conta disso, a minha prima, ela sempre foi a mais descolada, sempre teve bastante amigos. Ela saía pro shopping com os amigos, ela saía pra sorveteria com amigos. Enquanto eu não podia nem ir na casa de nenhum amigo fazer trabalho de escola. E na escola, eu praticamente também vivia sozinha. Até que o tempo foi passando, essa minha prima terminou a escola, foi para a faculdade. Eu terminei a escola e não fui para a faculdade. Naquela época, a minha mãe pediu para eu trabalhar em vez de fazer a faculdade e que mais tarde, quando eu pudesse, eu faria. E o meu pai, para ajudar, ele foi embora de casa, então aí que eu precisei mesmo ajudar minha mãe, fui trabalhar. Ou seja, enquanto eu trabalhava, a minha prima apenas fazia faculdade e vivia a vida dela. E sim, quando eu vi aquilo, me dava uma raiva assim terrível. Eu tinha raiva daquela situação. Enfim, um certo dia eu fui para um rolê com uma amiga minha e nesse rolê eu conheci um menino. Mas esse menino, ele era muito boyzinho e pra mim, nunca, nem nos meus sonhos ele me notaria. Então, continuei ali no meu canto, quietinha, até que esse menino me enviou um bilhete perguntando se ele podia me pagar uma bebida. E eu aceitei. Nisso, ele mesmo trouxe a bebida e ficamos ali no cantinho, só eu e ele, bebendo, conversando. E papo vai, papo vem, ele descobriu que eu era prima dessa minha prima. E aí ele começou a dizer que, nossa, bem legal saber que vocês são parentes e tal, gosto muito da sua prima, ela é muito gente boa. Tá bom, até aí tá bom. Naquele dia, nós ficamos e desde então nós começamos a ficar. Na verdade, nós ficamos até o dia que essa minha prima colocou o silicone. Então, como eu estava dizendo, nós começamos a ficar até o dia que a minha prima colocou o silicone. Quase todo mundo que já era louco, na minha prima ficou mais louco ainda, e quem não era passou a ser. Depois disso, o boy começou a ficar super estranho comigo, até que um dia ele chegou em mim e disse que era melhor a gente parar por ali, que não era melhor a gente ficar mais. Tá bom. E assim, ele não me deu motivos, ele não me deu nada, mas fazer o quê, né? Tive que aceitar. E meses depois, quem que me aparece namorando esse boy? A minha prima. Gente do céu, eu queria soltar uma bomba naquela cidade, eu queria matar todo mundo.
Pensa num ódio, mas um ódio. Eu queria poder expressar o ódio. Tá bom, passou 2 anos e eles decidiram se casar e eu fui convidada, claro. E só pra deixar bem claro, nesses 2 anos eu não superei, tá? Eu guardei aquele rancor tão bem guardado que eu não conseguia desapegar, superar. Até que no dia do casamento, eu acordei 6 horas da manhã e eu comecei a beber. Eu bebi com tanta força, com tanta vontade, e o casamento deles era 4 horas da tarde. E eu lembro que eu cheguei no casamento da minha prima muito, mas assim, muito bêbada. E minha mãe o tempo todo morrendo de vergonha de mim. E enquanto aquele casamento rolava, de tão bêbada que eu estava, porque por mim eu saía metendo a mão na cara de todo mundo que tava ali, mas como eu não podia fazer isso, o que eu fazia? Eu tava tão bêbada, tão louca, que enquanto acontecia o casamento eu ficava rindo, dando gargalhada super alto, eu gritava, eu xingava os noivos, tudo isso no casamento. Até que eu fui expulsa do casamento. Então o que eu fiz? Eu saí e já fui pra festa. E no meio da festa, enquanto o som rolava ali, eu aproveitei que o cara que mexia com os microfones saiu e deixou os microfones sozinho. Eu lembro que eu peguei aquele microfone e eu comecei a falar tudo o que eu tinha vontade. Eu falei pra minha prima que eu odiava ela por tudo que ela já tinha me feito passar. Falei pra ele que ele era um bosta porque ele terminou comigo só pra ficar com a minha prima, só porque ela tinha colocado silicone. E eu ainda falei pra ele que ele era corno porque a minha prima tinha traído ele com o ex dela. E tinha mesmo, eu só não tinha provas. Resumindo, expulsa da festa também. Eu sei que depois daquele dia, eu nunca mais tive coragem de ver minha família. Eu fui embora pra casa do meu pai, que ficava bem longe daquela cidade. Nem com minha mãe eu falo muito, eu falo bem pouco, porque quando tudo isso aconteceu, ela falou que eu morri pra ela, então eu respeito, né? Isso já tem um tempo, mas assim, graças a Deus, hoje, parando assim, analisando, eu consigo olhar pra trás e eu consigo me arrepender verdadeiramente. Hoje eu vejo o quanto eu fui errada, o quanto eu fui invejosa, mas assim, graças a Deus, hoje eu não sinto mais nada, nada mesmo. Hoje eu faço a minha faculdade, eu tenho uma pessoa assim incrível na minha vida, hoje eu namoro, sou extremamente feliz com essa pessoa, tenho meu trabalho que eu também amo. E ao meu ver, eu acho que era disso que eu precisava me encontrar na vida, sabe? Sobre a minha prima, nunca tentei conversar com ela, mas quem sabe um dia dá certo, né? Quem sabe esse vídeo chega nela e a gente consegue ter uma conversa e que eu consiga pedir perdão pra ela e pra todo mundo por tudo que um dia eu fiz.